Oi, oi, galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que todo mundo esteja bem e também que todo mundo esteja estudando, assistindo às videoaulas, anotando todas as informações importantes, copiando também os textos, resumos que eu deixo aqui para vocês também. Tudo isso para ajudá-los. Então, agora, sem mais delongas, vamos dar continuidades aos nossos estudos. E agora chegou a vez de darmos continuidade aos nossos estudos sobre Roma Antiga. Essa é a nossa segunda aula sobre Roma Antiga e vamos falar sobre o período do Império Romano. E então, galera, na nossa primeira aula sobre Roma Antiga, nós conhecemos as etapas históricas de Roma e o seu processo de formação. Nós vimos a questão do mito de formação de Roma, a partir da lenda dos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, e a segunda, que é a teoria histórica, onde a fundação de Roma está relacionada com a construção de uma pequena vila na região do Lácio, na Península Itálica, a partir da migração de dois povos, os latinos e os sabinos. Enfim, com a fundação de Roma, nós temos Rômulo como o primeiro rei. Então, aí inicia a fase da monarquia romana, que foi constituída por 7 reis etruscos. Depois da fase da monarquia, nós temos a fase da República Romana. Nessa fase é onde teve a maior expansão do território romano, marcada por uma sociedade censitária. O que isso quer dizer? Quanto mais renda você tem, mais direitos você tem, mais privilégios. E aí, portanto, quem é que tinha mais direitos e privilégios? Os patrícios, eles que eram o bambambam, eles que mandavam e desmandavam em tudo. Os plebeus, que era grande parte da população, eles não tinham direito praticamente nenhum. E é por conta disso que várias revoltas e várias reformas vão acontecer. E dentre elas nós podemos mencionar o tribuno da plebe, onde os plebeus poderiam ter acesso à participação política. Só que nós vimos que não foi bem assim, né? Não era necessário apenas participação política, já que os patrícios eram quem mandava em tudo, eles barravam qualquer mudança que viesse ajudar os plebeus. Então é por isso que os plebeus eles se mobilizavam para assim fazerem reformas, conseguirem as suas reformas, reivindicando através das suas lutas, das suas revoltas, como são chamadas algumas dessas mobilizações. E aí chegamos no período de conturbação da República, né? A crise da República Romana, onde tivemos as tentativas de reforma agrária propostas pelos irmãos Gracos. Também tivemos a questão da ditadura que ocorreu em Roma, as revoltas dos escravos e os estabelecimentos dos triunviratos. E é aí que, com o término do segundo triunvirato, nós temos então o início do Império Romano, da fase do Império Romano. Fase essa que é mais conhecida, que vai do ano 27 a.C. até 395 depois de Cristo. E aí, já que vamos começar a falar sobre o Império Romano, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Júlio César, ele foi o imperador romano? Não. Como eu mencionei com vocês na nossa aula 1 sobre Roma, não, Júlio César, ele não foi imperador. O primeiro imperador romano é Otávio. Então, por que muita gente associa Júlio César ao imperador romano? Porque, como uma forma de homenageá-lo, todos os imperadores romanos passaram a receber o título de César. Então, é por isso que muitas pessoas fazem essa associação erroneamente, em que Júlio César foi o imperador. Não, ele não foi. Ele é da fase da República Romana. Lembre-se disso. Então, bora lá, bora conhecer as principais características do Império Romano. O Império Romano ele é dividido em duas fases. O Alto Império, que vai dos séculos I a.C. até o século III depois de Cristo, e foi o seu apogeu. E por fim temos o Baixo Império, que é o período marcado por crises. Então, bora lá. Agora eu vou falar de algumas das principais características dessa chamada fase do Alto Império Romano. A principal característica desse período é a Pax Romana.
paz romana, com relativa estabilidade política iniciada por Otávio Augusto, que reduziu as guerras de expansão, além também de termos a conhecida política do pão e circo, e também a construção de grandes obras públicas, como os anfiteatros, os aquedutos, enfim. Mas bora lá falar especificamente de cada uma dessas características. Por que Pax Romana? Porque dá a ideia de paz interna, a pacificação interna de Roma. Primeiro porque foi no período da República que Roma expandiu todo o seu território. Agora, na fase do Império, já não precisa mais expandir tanto nosso território. Então, a gente só tem que manter o território. Então, já não ocorre mais essas guerras de expansão territorial. Além do mais, também não tinham mais conflitos internos. Então, isso causou essa estabilidade, não apenas política, mas também cultural. Outra característica também do Alto Império Romano é a força de trabalho, ela passa a ser predominantemente escrava. E aí nós podemos dizer que existia até uma divisão, dois tipos de escravos, de pessoas escravizadas. Existiam os escravos públicos e os privados. Os públicos, eles pertenciam ao governo romano e podiam trabalhar em projetos de construções públicas. Era uma espécie de funcionário do governo, só que sem nenhum direito. Muito pelo contrário, né? Era muito explorado, um trabalho forçado, por isso eles eram escravos. Enfim, e também tinham os escravos privados, que eles eram propriedades de um indivíduo. Eles desempenhavam funções domésticas. Os escravos públicos, eles também eram propriedade, só que do governo. Os privados é a propriedade de apenas uma única pessoa ou uma família. Na economia, nós podemos dizer que existe um processo chamado colonialismo. O que seria isso? Lembra que durante a República Romana ocorreu a expansão do território romano? Então, várias outras áreas foram anexadas, vários outros povos foram dominados. Então, por isso que agora precisava de ter esse colonialismo para conseguir explorar as novas terras conquistadas, os novos territórios conquistados, não explorando apenas as pessoas, né, desses locais que se tornavam escravizados para poder ter a utilização da mão de obra escrava, mas também explorando o local para conseguir riquezas, para conseguir também os recursos naturais. E é aí que nós temos as construções romanas, né? A construção de grandes obras públicas, principalmente com os anfiteatros, as fontes, os aquedutos, as estradas, os teatros, enfim, todas essas grandes obras públicas, elas tinham como função manter a paz na região. Como assim? Como que a construção de um aqueduto pode estar relacionado à paz, à manutenção da paz na região? Vou explicar isso melhor. A construção de aquedutos tinham como principal função o transporte de água, ou seja, transportar água de fontes naturais para as cidades, evitando então dessa forma a seca, que ocorresse em grandes períodos de seca na região. Então, os aquedutos ajudavam a matar a sede da população. As estradas, elas também funcionavam como uma forma de controlar a religião. Ela não apenas interligava uma região a outra, mas também facilitava o transporte de alimentos, mas também dos próprios soldados, do próprio exército. Caso houvesse algum conflito, eles poderiam chegar ao local mais rápido para intervir. E os teatros e os anfiteatros? Essas também eram obras importantíssimas para o entretenimento da população, o que era fundamental para a política romana. Nos teatros e nos anfiteatros ocorriam diversas lutas entre gladiadores. Nós podemos mencionar, por exemplo, o Coliseu, que era um teatro romano, e ele é um dos mais famosos e antigos do mundo. Então, a gente percebe que o financiamento dessas obras, dessas grandes obras públicas, está relacionado com a política romana da questão do pão e circo. Por quê? A população tendo água, a população
tendo entretenimento, evita que a população se mobilize a querer reivindicar, a fazer algum conflito, alguma revolta social. Então, o controle da sociedade era feito com base nessa política, na política do pão e circo, em que o governo concede pão e diversão para o povo, como uma forma de mantê-lo alheios aos assuntos políticos. Ou seja, então eu distribuo pão para a população, para ela não ter fome, já que o pão era um dos principais alimentos. Então ocorre essa distribuição do pão e isso evita os conflitos internos, já que a população, não tendo fome e não tendo sede, ela não teria do que reclamar. E para somar a tudo isso, também o circo, que no caso são as formas de entreter a população. É a forma de divertir a população, e esse divertimento vinha por conta dos anfiteatros e teatros com a simulação de guerras, né, entre os gladiadores. Então, por isso toda essa importância. Vocês percebem como que uma coisa está relacionada, uma coisa está ligada à outra? Ainda no período do Alto Império Romano é que o cristianismo surge como uma religião que trazia questionamentos e ameaças ao Império Romano. Vou explicar isso melhor. Assim como vários povos da antiguidade, os romanos também eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E suas divindades, elas foram incorporadas dos gregos, só que eles receberam novos nomes, né? Nomes latinos. E aí nós podemos dizer que na Grécia nós tínhamos Zeus, Poseidon, Hades, enfim. Em Roma nós temos deuses Júpiter, Juno, Minerva, por exemplo. Então, como que o cristianismo está relacionado com a religião romana? Vamos entender como que se deu toda essa questão. A origem do cristianismo está na Palestina. Lembra na nossa aula sobre os hebreus, fenícios e persas? Então, sobre os povos hebreus, também conhecidos como judeus? Então, os judeus eram monoteístas, acreditavam na existência de um único Deus, que enviaria um dia o seu filho à terra. E aí, com o nascimento de Jesus Cristo, muitos judeus acreditaram que essa profecia havia se concretizado. Os cristãos, como eram conhecidos, seguidores de Cristo, seguiam os mandamentos de Jesus. E como Jesus viveu com humildade, pregou sobre o perdão dos pecados, a felicidade dos pobres, a liberdade dos escravos, enfim, todas essas questões, isso faz com que as ideias pregadas por Cristo fossem consideradas ameaçadoras à estrutura política e social romana. Então, enquanto que para os imperadores o cristianismo era visto como uma ameaça, para os escravizados, para os plebeus de maneira geral, o cristianismo ele muito agradou, fazendo então com que muitos se tornassem adeptos ao cristianismo. E aí, como resposta a isso, é que os imperadores romanos começam a perseguir os cristãos. E é justamente quando o cristianismo ele começa a se desenvolver, a se expandir em Roma, é que nós vamos ter começar as crises do Império Romano. Então é aí que vai começar o período do Baixo Império Romano. Mas como o período do Baixo Império Romano é o período marcado pela crise, as crises do Império Romano, o declínio do Império Romano, então nós não vamos comentar sobre isso nessa aula. Vamos deixar para a nossa próxima aula, que é quando falaremos da crise do Império Romano e a divisão do Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Então, galera, só para terminar a nossa aula de hoje, quero falar com vocês sobre a questão do direito romano. O direito romano, que é uma das grandes heranças que nós temos de Roma antiga. Já que desde a fundação de Roma, as leis elas foram baseadas nos costumes transmitidos oralmente. Então, no século V, durante a República, os plebeus romanos eles passaram a pressionar, né, os magistrados para
que essas leis fossem escritas. Então, é aí que nós temos a lei das 12 tábuas. Então, que no direito romano, o governo passa a agir de acordo com as leis civis, regulando as relações entre o Estado e os cidadãos, bem como a vida privada, regulamentando as relações familiares. Por exemplo, além do direito romano, né, o direito civil, temos também como herança romana as línguas latinas, o catolicismo, enfim. Então é isso, galera. A aula de hoje foi para vocês entenderem a questão do Império Romano e algumas de suas principais características, como a Pax Romana, financiamento das obras públicas, a questão da mão de obra escrava, a política do pão e circo e a formação do cristianismo. Beleza? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a crise do Império Romano e a sua divisão. Então é isso, nos vemos nas próximas aulas. Beijos, bons estudos e qualquer dúvida, só entrar em contato. Beijo!